certeza já cruzou com uma foto da nossa convidada de hoje, que é a Gabriela Biló, ou na sua rede social, ou no jornal que você consome, ou no noticiário, ou por aí vai. A Biló tem feito imagens impressionantes, muito marcantes, que estão repercutindo em todo canto, seja por conta da importância que isso tem jornalística, porque aparece numa capa de jornal e por aí vai, ou pela importância de gerar discussões em redes sociais, boas e ruins, de tudo que a gente está fazendo, além de estar passando por um período, né? O trabalho dela reflete esse período de 2012, 2013, 2014 até o ano de 2023, em que a gente teve enormes mudanças. Como dizem, é super complicado a gente viver na história sendo feita, e ela é uma pessoa que registrou isso. Então, para juntar o que acontece, como que essas fotos foram viáveis, como que redes sociais e novas tecnologias entram nisso, e desculpa, tá, gente, mas eu sou uma pessoa com uma péssima cultura política, com uma formação extremamente deficiente na área de humanidades, então eu vou saber trazer uma outra abordagem aqui pra gente, que é a abordagem técnica, tecnológica, de como a Biló faz o trabalho dela, de como ela registra essas coisas, e vou ficar aqui, não tô querendo pagar de isentão não, mas querendo comentar sobre o que eu entendo, domino um pouco mais e ir para onde a minha curiosidade nos leva. Afinal, a gente tá no Não Ficção, que é esse nosso podcast que traz a ciência para o seu dia a dia e um pouco de tecnologia, conversando hoje com uma especialista, que é a fotógrafa, fotojornalista premiadíssima Gabriela Biló, que fez esse trabalho todo no Estadão, faz agora na Folha de São Paulo, registrando todo esse movimento político que acontece em Brasília. Vamos para uma conversa muito legal com ela, e antes de eu entrar nessa conversa, queria muito agradecer aos membros do canal, a quem manda valeu demais, por ajudar a viabilizar esse tipo de conteúdo por aqui. Vocês contribuem demais, obrigado. Biló, antes de tudo, muito obrigado por topar participar, conversar. Tem muita coisa legal pra gente falar por aqui. Eu queria começar falando da sua obra mais recente, que eu acho que vai ser um bom fio condutor pra gente ter a conversa. Você tá lançando um livro, A Verdade Vos Libertará, que me conta um pouco o que é o livro, do que ele trata, né, o que tem a ver com essa fase toda que a gente está passando. Bom, é um livro que conta um arco político de 2013 a 2023. Conta um pouco sobre a ascensão da extrema-direita e do autoritarismo no Brasil, né? Então, em 2013 eu estava em São Paulo, eu ainda trabalhava em São Paulo, agora eu estou em Brasília, e começou os movimentos de rua, né? O movimento Passe Livre, e eu estava lá desde o primeiro. E na minha cabeça, esses primeiros movimentos de rua, que como se eles tivessem ensinado a extrema-direita a fazer movimentos de rua, que antes eram conhecidos mais por serem de esquerda, né? Manifestações de rua, pessoas indo para a rua manifestar, era uma coisa que a esquerda fazia e não a direita. Então, em 2013, começam as manifestações do Passe Livre pedindo tarifa zero. Em algum momento tem um sequestro de pauta, que é o não é só por 20 centavos. E aí, esse não é só por 20 centavos vira um impeachment da presidente Dilma. E aí, esse impeachment da presidente Dilma começa assim o antipetismo no 12, e aí a gente tem a facada, e a gente tem as redes sociais entrando. Então, os movimentos de rua do MPL começam já com o Facebook, né? Então, tem aquela coisa da você rastrear os atos pelo Facebook e tal, e acabam num WhatsApp do bolsonarismo, das fake news, né? Então, e aí você tem um presidente eleito por redes sociais, basicamente, e num antipetismo e com movimentos de rua com base, movimentos de rua de direita. E para mim isso tudo fez um arco perfeito em 2023, que independente do Bolsonaro ser reeleito ou não, finalizaria um arco político, que seria ou a consolidação da extrema-direita no poder, ou o revezamento de poder e um fortalecimento das instituições democráticas, que foi o que acabou acontecendo com a eleição do presidente Lula. E o ápice disso é coroado no 8 de janeiro, né? Embora a ideia do livro inicialmente fosse terminar na posse do Lula, porque seria o final do arco político, acabou que o 8 de janeiro aí pegou todo mundo de surpresa, e o livro acaba no 8 de janeiro, e no rescaldo do 8 de janeiro, naquela confusão da última tentativa do golpe militar, né? A intentona golpista, que é a coroação do que eu vejo um arco inteiro que começa em 2013. Então, é isso que é você questionar as instituições, que é quebrar com
com as normas, né? Então a gente começa a ver isso, tipo, o movimento de rua consegue fazer a tarifa baixar, o movimento de rua consegue fazer um impeachment acontecer. O movimento das redes sociais, que é o que transformou, consegue eleger um presidente. Então, e aí você vê as pessoas invadindo o Congresso, o Palácio, o STF, pelas redes sociais, em uma onda da internet que muitos não pegaram, que era uma bolha que não era a bolha da grande imprensa, que não é a bolha do mainstream, e aí você vê essa onda andando nessa outra frequência que culminou no 8 de janeiro. É, É isso. eu sempre olhei muito pro aspecto de uso de redes sociais, né? De como a informação circula nesses meios, que uso a gente faz disso. E me marca muito porque do meu lado aqui, começa 2013 com as pessoas se registrando na rua, tô indo pra rua, tô fazendo parte desse movimento, publicando isso, que acho que foi o primeiro movimento, né, que ainda não tinha uma live, um streaming de onde as pessoas estavam e que elas estavam fazendo, mas que já Só o tinha mídia esse aspecto ninja, de né? postagem em rede social, né? É, Só o mídia exato. E ainda ninja era, né, no fazia. 4G do celular, meio na corrida, pegou o pessoal de surpresa com isso, mas Acho que termina era com as 3G pessoas fazendo ainda, não era nem streaming quase delas 2. cometendo crimes, né? É verdade, é verdade. E culmina com as pessoas no 8 de janeiro se filmando, produzindo evidências contra elas mesmas, cometendo crimes em Brasília e convidando as pessoas para fazerem o mesmo e participarem, né? Quer dizer, começa e termina também com essa presença da rede social muito forte, né? O celular. Exato. Eu queria começar com esse ponto do seu trabalho, do livro e tudo, para dar uma noção de, né, com quem a gente está falando, do que a gente está falando, o que a gente está fazendo. Mas vou pedir para a gente voltar um pouco agora, então, e falar, antes de ter a Biló, que é a fotojornalista super reconhecida, premiada, com tantas fotos que são super reconhecíveis, que circularam muito e que foram discutidas em tudo quanto é meio e que foram capa de jornal repetidamente. Como que você foi parar nisso? Tipo, o que é o seu momento zero, assim, o seu 2013, vou embarcar nessa? Eu fiz jornalismo, né? E, na verdade, quando eu entrei no jornalismo, eu queria ser escritora, assim, sei lá, eu queria. Achei que. Acho que todo mundo, né, que tá nesse mundo quer mudar o mundo para um lugar melhor, né? Eu acho que todo mundo pensa isso. Ninguém é o vilão da história, né? Nem as piores pessoas que a gente conhece se acham um vilão da história, né? Então eu sempre pensei, eu acho que eu quero, sei lá, tô aqui por pouco tempo, quero fazer, dar minha contribuição para o mundo, tentar fazer o mundo um lugar melhor. E aí, entrei para ser escritora no curso de jornalismo, acabou que me apaixonei por imagem. Durante a faculdade, eu testei várias coisas, assim, para ver qual área me encaixava melhor. Acabou que me apaixonei pela fotografia. E quando eu me formei, eu fiz um TCC sobre dependência química, sobre usuários de droga e os tipos de dependência, meio tentando humanizar a dependência, né? A gente está falando de mais de 10 anos, tinha um estigma muito grande, nem falava na época, a Cracolândia não se falava desse jeito que se fala da Cracolândia, não falava de internação compulsória, esse assunto ainda não existia, assim. Então, eu fiz o meu documentário, meu TCC, na Cracolândia, num CAPS AD da Cracolândia, né? Então, conversei com bastante dependentes químicos e tal, tentar humanizar a dependência, e eu aprendi muito durante esse processo. E aí, esse TCC foi uma coisa, assim, foi um start, assim, do tipo, poxa, eu gosto muito de trabalhar com imagem tem uma coisa muito poderosa, né, de transformação de opinião, de você ver a coisa, e muitas pessoas não leem, elas veem, né, elas se informam pelo visual, né, e aí eu pensei, bom, eu acho que uma forma da minha mensagem chegar mais rápido nas pessoas, de forma mais democrática, pensando no número de analfabetos no país, vai ser através da imagem. Então, me interessei muito pela imagem social, né, de transmitir isso, não necessariamente a fotografia, mas por imagem, assim. E, Uhum, e aí uhum. comecei no fotojornalismo e percebi o poder que a foto tem, um segundo, um milésimo de segundo, chegar em tantas pessoas diferentes. E aí, com a internet, como que isso se espalha rápido. Então, você faz uma foto de impacto.
em segundos está no mundo inteiro, assim. Então, isso começou a me atrair, assim, poxa, uma voz amplificada, porque às vezes a pessoa não lê a manchete, ela olha primeiro a foto, né? Uhum. Então, aí isso foi me atraindo cada vez mais, e o que eu chamava de fotografia social, que era poder estar em lugares que as pessoas não estão e contar o que está acontecendo ali, né? No começo eu dizia que eu queria dar voz a quem não tem. Hoje minha missão já mudou e eu acho que é abrir espaço para os que não têm voz ter a sua própria voz naquele lugar, né? Já não tenho mais essa prepotência de dizer que eu tenho que ser a voz dessas pessoas. Eu acho que meu papel é realmente abrir espaço para que elas tenham a voz delas no mesmo espaço que eu, né? Mudou um pouco. A gente vai amadurecendo, né? Mas nesse primeiro momento eu achava que era isso, que eu tinha que dar voz a quem não tinha. E aí isso foi me atraindo. Aí eu comecei a fazer os movimentos de rua. Posso te perguntar em que época que foi o seu TCC? Em 2011. Me formei em 2011, então foi 2010, 2011. Então, já é uma época aí, presumindo a sua referência cultural, né? Mas já é uma época em que você podia vir com uma outra carga de cultura, de fotografia e tudo mais, diferente da maioria dos fotojornalistas, vai até o começo dos anos 2000, que é alguém que já conviveu com fotografia digital desde o começo, que já pegou Fotolog, Flickr, redes sociais, né? Já dá para construir outras referências, uma outra noção, né? E acho que, tô presumindo, você por favor me conta, que você pega o jornalismo justamente nessa transição de foto é uma coisa muito cara, muito preciosa, que a gente tem que escolher muito o que vai ser uma capa de jornal ou não, pra foto é uma coisa corrente, vai ser muito compartilhada, vai ser muito postada, então além daquela foto da capa, tem N outras coisas que a gente vai postar, e as pessoas vão discutir o print e a foto na rede social, e não o texto da reportagem e o que vem depois. Assim, os mais antigos, né, os fotojornalistas mais antigos falavam, você precisa ter 2 fotos boas, uma para capa e uma para interna. Isso já não é, né? Eu já vim... Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa agência que eu ganhava por foto vendida. Então, eu ia lá sem garantia nenhuma, tentava vender minhas fotos. Então, eu pensava em galeria. Falei assim, não, eu quero fazer um trabalho que tenha começo, meio e fim aqui, porque se eu vender 10 fotos, é melhor que eu venda uma. O jornal pagava melhor do que os portais, mas se eu vender 10 fotos para um portal, é melhor do que eu vender uma para o jornal. E na hora de fotografar, você já tem que pensar nos meios. Então, assim, a fotografia da Folha é mais ousada, então essa aqui eu tenho que fazer uma foto para a Folha. A fotografia do Estadão é uma fotografia mais conservadora, então essa aqui é para o Estadão. O G1 vai dar a galeria de 5, então, mas vai ser isso. O UOL vai querer talvez dar uma galeria de 10, então são essas. Então, assim, você estudar a imagem de cada veículo e reproduzir o que cada um queria para conseguir ramificar melhor o seu trabalho, assim. E isso, assim, para mim só foi possível ser fotojornalista por causa da internet, porque aquela coisa de conseguir um emprego num jornal, chegar lá com seu portfólio, isso já não existia mais quando eu comecei a fotografar. Eu consegui um emprego no jornal, mas foi graças à velocidade de transmissão, porque eu percebia que alguns fotógrafos demoravam para mandar as fotos, e eu mandava em tempo real, porque acho que é essa coisa da internet, eu entendia que os portais queriam dizer que a prefeitura está sendo quebrada, que tem carro pegando fogo no meio da rua, eles precisam de foto e não querem print da televisão, não querem... Então, quanto mais rápido eu mandar, antes eu vendo. E foi assim que eu consegui fazer o meu nome sendo reconhecido no mercado, como, bom, a Biló já deve ter alguma coisa, então vamos lá olhar na Futura, que era onde eu trabalhava. E aí tinha lá, já tinha alguma coisa. Então, a coisa da internet, e a internet móvel, para mim, me ajudou muito no começo da carreira, que foi o que foi definitivo para mim. Porque se eu tivesse que voltar para casa para transmitir fotos, se eu tivesse que ir para um laboratório ou alguma coisa assim, eu perderia, porque teria todos os fotógrafos juntos, ou então eu perderia a cena, porque eu teria que sair do momento que eu tô para poder transmitir. Assim, tem inclusive, acho que tem que achar essas fotos. Tem fotos minhas, assim, que meus colegas faziam, que na época eu não transmitia pelo celular, né, não tinha ainda, assim, uma tecnologia tão boa, assim, só depois, em 2014, só que eu comecei a transmitir pelo celular. Então eu tô com o laptop na mão, assim, com capacete, máscara de gás, assim, transmitindo com o laptop, e no meio do caos, assim.
porque eu tinha que transmitir rápido, porque o caos está acontecendo agora, os portais querem dar agora, já são 8h30, os jornais estão fechando, e se eu quero emplacar foto no impresso, eu tenho que mandar antes de todo mundo. Então, a internet me ajudou demais, assim. E, além disso, essas manifestações, eu rastreava elas todas pelo Facebook, pelos eventos do Facebook, né? Então, no começo era isso, era tipo, ato no Largo da Batata, às 5 da tarde. Aí você digitava ato MPL, aí aparecia todos os atos do Brasil inteiro, assim. E aí você ia lá e dava o aceitar nos eventos, né? E aí você tinha mais ou menos uma noção do tamanho que ia ser a manifestação e tal, e conseguia avaliar. E para mim esse foi para eu conseguir informação, para eu ir atrás da informação. Já aprendi a fotografar no digital. Eu sei fotografar no analógico, eu tive 2 aulas na faculdade, aí eu acabei. Você acaba pegando gosto e eu já tenho um monte de câmera analógica aqui em casa que eu gosto de fotografar de hobby, né? Mas profissionalmente nunca peguei o analógico, profissionalmente só fotografei de digital. E então toda essa tecnologia, na verdade, foi o que me permitiu estar aqui. Do contrário, até nem sei se eu conseguiria entrar num jornal ali do jeito tradicional que era antigamente, assim. Eu me pergunto isso também, porque não pela sua competência, que isso para mim não tá em questão, mas porque você tem vários pioneirismos aí, né? Se eu não me engano, pelo menos no Estadão, você é a primeira jornalista, ou fotojornalista, a trabalhar em Brasília, não é? Quer dizer, tem vários espaços onde você é a primeira mulher, ou uma das poucas mulheres que está fazendo a foto, que está fazendo a cobertura. Pelas suas redes, às vezes, acompanhando os Reels, ou o que você está fazendo em algum lugar, dá para ver que tipo, a maioria é masculina, quer dizer, então além do talento que te sobra, ainda tem outras coisas que você teve que oferecer para para abrir esses espaços, eu imagino. Essa coisa da velocidade, com certeza. O fato de ser jovem é sempre bom e ruim, né? Assim, tem muito etarismo na profissão, então é um pouco complicado. Eu comecei a fotografar para o Estadão, eu tinha 24, acho que 24 anos. Eu era mais nova, né? Então era uma coisa muito machismo, muita misoginia, muito etarismo, mas por outro lado também era assim, aquela coisa, bom, a gente precisa disso, que precisa de alguém que vai se virar bem e dar um jeito de transmitir, mesmo se o sinal estiver difícil, Eu era uma dessas pessoas que sabia fazer isso, então assim, que vai transmitir em tempo real, que vai conseguir fazer rápido e tal. Pelo menos Estadão São Paulo exigia bastante isso, né? Brasília, o ritmo é um pouco diferente, tem coisas que você tem que ser muito rápida, mas tem coisas que tem um outro tempo, porque os textos têm um outro tempo, nem tudo que aconteceu naquele momento. Até o próprio repórter, ele não só faz os piscas da notícia, né? Ele tem que dar uma amarrada no contexto e tal. Então, o ritmo de Brasília é um pouco diferente. Não é tão em tempo real quanto é em São Paulo. Assim, tem essa característica da fotografia de rua e da fotografia política, né? Também tem um pouco disso que mudou. Mas esses lugares, sim, eles... assim, ser mulher numa profissão que majoritariamente é masculina, sempre tem aquela coisa de você ter que se provar um pouco mais, porque se você fizer o mesmo, não é suficiente. Se você fizer o mesmo e estiver no mesmo lugar que um homem, você encontrado desculpas para você, né? Então, assim, porque você usou seu charme, não, porque o chefe tal gosta de você, e também, né, com essa carinha aí, até eu, entendeu? Então, assim, são coisas que descredibilizam o meu trabalho, né? Então, assim, sempre foi, eu tenho que fazer o diferente para poder ser reconhecida como igual, porque do contrário, eu não vou conseguir sair daqui, né? Mas isso acho que em toda profissão é um pouco assim para as mulheres, o fotojornalismo não é diferente das outras, é só porque tem muito homem, isso fica mais claro, mas acho que toda profissão, as mulheres passam pela mesma coisa. Assim. Acho que um dos pontos mais fortes que eu vejo até trabalhando internacionalmente é que, olha, se tem alguém que veio de uma condição desfavorável, imigrante, uma mulher, negro, que está vindo trabalhar par a par com alguém aqui, fica de olho porque essa pessoa muito provavelmente é muito mais competente para poder estar ocupando o mesmo espaço. Então, mira ali que você vai ter um bom trabalho. E dentro do que você falou ainda de fazer um trabalho diferente, você sente que... Porque para mim uma das coisas mais diferentes entre fotografia digital e fotografia analógica é o custo
por foto feita, né? Tipo, eu vou fazer uma foto analógica, eu tenho que carregar não sei quantos rolos de filme, eu tenho que pensar muito nessa foto que eu vou fazer e vou fazer isso. Enquanto na digital, pelo menos com meu filho fazendo a foto dele, foi para isso que eu troquei de celular, é tipo, eu vou fazer 200 e uma ali dentro vai ficar boa, duas vão ficar boas e sai um monte de coisa que eu nem esperava, um monte de coisa legal. Você sente essa diferença na forma de trabalhar? Sim, é muito diferente porque você pode brincar mais com a fotografia, né? Porque você tem números ilimitados de foto, então é uma coisa mais solta mesmo, você pode experienciar. E pelo fato de você não ter custo de imprimir, você oferece mais coisa também. Então, vamos supor, eu vou fotografar um evento do presidente Lula. Se eu tenho 36 poses, ou sei lá quantos filmes eu vou levar, e eu não vou poder revelar todos, eu vou ter que escolher qual é o melhor filme. Às vezes você não revela um filme inteiro, você pede um filme inteiro por dia, né? Um filme inteiro. Isso são as histórias que eu ouço, né? Porque eu não peguei essa época. Então, ao invés disso, eu posso falar, não, eu vou aqui fazer 2.000 fotos num evento presidencial e aqui eu vou tentar uma silhueta, aqui eu vou tentar um reflexo, aqui eu vou tentar uma sequência aqui inteira. Então, sei lá, o Lula está apertando a mão do Alckmin. Eu não preciso ficar esperando exatamente o momento, eu faço a sequência dele apertando a mão. Porque ali pode ser, às vezes, que até a melhor foto nem é as mãos se encostando. Às vezes, um embaralho de mão seja uma foto interessante. Então, você pode... É como se você pudesse observar melhor os momentos. Porque você tem mais momentos congelados. Então, lógico, aí o trabalho de edição é outro, assim, é uma loucura. Mas você tem... É como se você realmente tivesse mais acesso aos pequenos momentos. Assim, e eu acho que muitas coisas no fotojornalismo, muitas coisas da semiótica, é revelado nesses entretempos. E como eu consigo capturar eles e tenho acesso a eles, a fotografia fica mais rica. Eu vou conversar muito sobre esse entretempos e tem várias fotos aqui para a gente dar de exemplo do quanto que cada coisa dessas fez a diferença. Mas antes de chegar nelas, eu queria fazer uma pergunta bem do como mudou sua carreira. Ok, você entrou por conta da manifestação de rua, depois foi cobrir Brasília, pegou essa transição de governo, né, repetida, né? 2015, 2016, depois eleições de 2018, agora 2023. Então você pegou vários governos diferentes passando por Brasília. Como que foi a sua rotina de trabalho nesses diferentes governos? Assim, o acesso a você como uma pessoa da imprensa que está vindo documentar e registrar o que está acontecendo. É muito diferente o que acontecia em 2012, 2010, pelo que você ouve até de quem já estava lá ou aí, e para depois de 2016, 18, 20? Os presidentes eu cobri só de São Paulo, né? Eu cobri a Dilma. Quando eu cobria o Lula, ele já era ex-presidente, então muda muito. Quando a pessoa vira presidente, muda muito, muito. O esquema de segurança é completamente outro. Então, assim, eu cobri o Lula como ex-presidente, era muito mais fácil do que cobrir a Dilma presidente, por exemplo. É muito mais fácil o acesso, eu Fácil em que conseguia chegar sentido? muito mais perto. Tá. A Dilma só de tele, longe, segurança difícil, se quisesse chegar perto, só se fosse na entrada ou na saída, mas mesmo assim, muita segurança, muita segurança. O Lula não, por exemplo, o Lula na quadra dos Desculpa. bancários. Tele é o tipo de lente, né? A teleobjetiva. A teleobjetiva. É uma lente grande para você fazer a distância. Tipo Então, aquela câmera presidente. a lente de futebol, de jogo de futebol. Isso, a lente de futebol, exatamente. Que é muito usada na política. Política e futebol, e para quem fotografa pássaro também, muito usada. Enfim, aí Lula, por exemplo, Lula na quadra dos bancários. Tinha ali o lugar da imprensa, mas ali no meio do evento você descia, fazia de grande angular perto do palco, assim. Tinha ali sempre um segurança que falava, você não pode. Disse, já volto, entendeu? Isso numa cobertura presidencial não existe. Não pode, não pode, GSI, não pode, aqui você não entra, aqui você não senta, você não encosta nessa parede, é isso, entendeu? Então, assim, é muito mais... É o presidente da República, né? Então, é a segurança do presidente da República, independente de quem ele seja. Então, eu cobri Dilma presidente, mas de São Paulo, Lula ex-presidente, cobri Temer presidente. Temer presidente, ele era
mais fácil também. Assim, o, o trato era mais fácil do que a Dilma, assim, a segurança era mais tranquila do que a segurança da Dilma. E Bolsonaro presidente é muito mais complicado do que todos os outros, assim, segurança muito mais difícil, muito mais difícil o diálogo com a segurança, assim, é uma coisa assim, eu preciso de 5 centímetros para o lado, porque aqui tem o sol em mim e 5 centímetros não tem. Eu posso fazer assim? Não, não pode. Mas olha, são 5 centímetros, não pode. Assim, mas por que não pode? Se eu não estou tipo, invadindo a área de segurança, não pode porque não pode, porque a placa está dizendo que você não pode, porque aqui está falando que você não pode, porque são ordens e não pode. Então, assim, nada, assim, não tinha muito diálogo, assim, né? E era muito mais distante. Bolsonaro, por exemplo, entrava numa loja, eles fechavam o quarteirão, às vezes, ninguém podia entrar, só os apoiadores do Bolsonaro, a imprensa não podia. Então, muito diferente, assim. Já Lula presidente, existem algumas coisas ainda de restrição, por exemplo, o cercadinho ainda existe, só que agora o cercadinho de imprensa, né, que as pessoas confundem, são 2 cercadinhos no Alvorada. O que é o cercadinho? O cercadinho era onde o Bolsonaro cercava inicialmente jornalistas e os apoiadores para dar coletivas de manhã. Aí, com o tempo, ele separou 2 cercadinhos diferentes, dos jornalistas e dos apoiadores, quando começou a ter muita agressão à imprensa e muita reclamação, ele separou fisicamente assim um espaço longe para ele também poder conversar com os apoiadores dele sem que a imprensa gravasse e tivesse acesso ao que estava sendo dito. Então era bem longe, a ponto da gente não poder nem ver. Depois eles colocaram um tapume, que era para a gente não conseguir nem fotografar ele conversando com os apoiadores. Então bem separados os 2 cercadinhos. E aí ele conversava matinalmente com os apoiadores dele, às vezes à tarde também, mas não falava mais com a imprensa. Mas a imprensa tinha que ficar naquele cercadinho. Então, no final do mandato dele, por exemplo, nas eleições, a gente tinha que ficar lá 12, 14, 16 horas esperando para ver se ele ia falar com a imprensa ou não durante o primeiro e segundo turno, se ele ia falar ou não. E do nada falava, vai abrir. Aí a gente podia entrar e fotografar e ouvir alguma declaração dele. E esse cercadinho, ele é do lado de uma mangueira, que é uma mangueira muito antiga, tal, tá lá muitos presidentes. E a gente antigamente podia ficar embaixo da mangueira, o que era ótimo, porque tinha sombra. E aí o Bolsonaro fez o cercadinho fora da mangueira. Então a mangueira isolada e a gente logo do lado da mangueira no sol, assim. E aí era sempre muita reclamação. Poxa, por quê, né? A gente tem que levar guarda-sol e tal, não sei o quê. E antes a gente podia ficar na frente do Alvorada, que era mais tranquilo, uma cobertura mais tranquila. E agora a gente tem que ficar de canto, atrás da grade, fora da mangueira. E aí quando o presidente Lula veio, assim, não, vai acabar com essa história de cercadinho. E acabou com a história do cercadinho dos apoiadores. Mas a imprensa continua ali no cercadinho da imprensa de fora da mangueira, né? Então, assim, ainda tem alguns resquícios aí do bolsonarismo, né? Assim, na estrutura da segurança, assim. Alguns acessos, por exemplo, que a gente tinha, que era segundo e terceiro andar, que tinha no Temer e tinha na Dilma, né? Você podia entrar no segundo e no terceiro andar do Palácio Planalto. Agora, aí Bolsonaro tirou todos os andares, a gente só podia ficar no térreo. E aí agora o Lula tinha liberado o primeiro andar, mas agora voltou atrás. Agora a gente também só pode ficar no térreo. Mas para fotografar nos eventos, a gente ganhou o terceiro andar que o Bolsonaro tinha tirado. Então, na verdade, ainda está meio... É como se o governo ainda estivesse se assentando na nova segurança, nas novas permissões. Nossos crachás acabaram de sair, assim. Eu peguei meu crachá semana passada, da minha credencial, né? Minha credencial do Palácio do Planalto saiu só semana passada. Mas o governo Bolsonaro tinha ficado 2 anos sem emitir credencial do Palácio. Então, assim, é bem... É como se tivesse vindo, assim, de uma restrição total para algo que ainda está tateando para entender onde que dá, onde que não dá. Então é como se estivesse ainda num período de experiência, assim, desse novo governo sobre as restrições de segurança. Assim. Dentro dessa mudança, Biló,
Quanto você atribui isso, pela tua vivência, a esquema de segurança, porque foi um presidente que tinha levado uma facada na campanha dele, tudo, quer dizer, né? Alguém que tinha um outro histórico para exigir Isso. mais condições de segurança e fazer as coisas, e o quanto você entende isso como uma desculpa para censura, né? O quanto disso é uma segurança funcional de fato, né, melhorar as condições de diminuir a chance de um atentado, alguma coisa assim, e o quanto disso é tira a imprensa daqui, não vamos registrar nada do que está acontecendo e obscurecer o governo. Eu acho que começa com um presidente que sofreu um atentado, que levou uma facada. Então, eu lembro que no começo do mandato do Bolsonaro eu falava, gente, mas faz sentido, entendeu? Assim, ele levou uma facada, assim, normal, é um presidente ameaçado de morte, normal, segurança ser assim. Então, no começo fazia sentido. Mas depois você via que se você não tivesse com um crachá no pescoço, você tinha livre acesso ao presidente. Então, virou uma questão do jornalista. Então, assim, se eu tirasse meu crachá e não tivesse com a câmera, tivesse com o celular, eu podia chegar perto dele. Então, sem detector de metal. Então peraí, né? Assim, não é só sobre segurança. Eu lembro uma vez que eu estava de folga e eu estava caminhando aqui fazendo um exercíciozinho com uma amiga minha aqui pela Asa Norte, que é onde eu moro. E aí, de repente, eu vi um burburinho, eu olhei, era o Bolsonaro, assim, né? Essas coisas, né? Você sai para caminhar e se encontra o Bolsonaro. Brasília. E Brasília é assim, né? aí ele tava ali, assim, tipo, com um monte de apoiador em volta, tal. E foi na época que tinha saído, que o Estadão tinha dado uma matéria sobre o Braga Neto tendo falado que se não fosse eleições com voto impresso, não teria eleição. Uma conversa que vazou dele e tal. Que o Estadão deu falando, não, o Braga Neto disse isso mesmo. E aí eu falei, poxa, e o presidente não respondia isso, então quer dizer, não vai ter eleição, então vai ter golpe? Como que é isso, né? Assim, então vocês não vão aceitar a decisão do Congresso, porque se o Congresso votar contra o voto impresso, então o Executivo não aceita? Como que é isso, né? E aí ninguém tinha conseguido falar com o Bolsonaro, e aí ele dava esses passeios de moto, despistava a imprensa, saía pelos fundos, saía de jet ski, saía de... E a gente chamava até de gincana do Bolsonaro, tipo, onde estará o presidente? E quem estava de plantão se dava mal, porque tinha que ficar procurando ele, rodando. Ah, ele gosta de almoçar na casa do Vilas Boas. Então tá, então quem vai nos Vilas Boas? Achou? Não achou, não tá no Vilas Boas. Ah, ele gosta de ir no Clube da Marinha, ele tá lá? Não tá. Então assim, né, ficar procurando o presidente pela cidade. E aí eu encontrei ele por acaso, porque eu tava caminhando, e aí eu falei, nossa, Bolsonaro. Então tá, aí eu cheguei, assim, sem crachá, com bonezinho, roupinha de ginástica, celular, cheguei na frente dele, aí ele começou a estranhar, porque eu não tava fazendo foto com ele, eu tava fazendo foto dele, e aí eu gravei o vídeo e falei, presidente, o senhor, quando você fala presidente, ele já dá uma, porque já é um trato de um pouco mais formal, né? Então presidente, o senhor, aí ele já olhou assim feio para mim, assim, o senhor tem alguma coisa para comentar sobre a fala do Braga Neto sobre o voto impresso? Aí ele olhou para minha cara assim, aí o segurança quando percebeu que eu era jornalista, porque eu tava assim e fazendo uma pergunta, o segurança na hora tipo me puxou assim, vum, não, aqui você não pode, aqui você não pode. E eu mesmo sem identificação, então ali eu falei, então tá, então o problema é que eu sou jornalista, entendeu? Então, assim, me pegou e me tirou. Porque, embora eu tivesse sem câmera, sem crachá, eu tava na minha folga fazendo uma pergunta pro presidente com o celular. Aí ele, não, você não pode. Então, assim, no final, assim, no começo eu achava que era sobre um atentado, mas depois ficou muito claro, né, que era sobre informação, sobre isolar a imprensa, sabe? Sobre não deixar a imprensa ter acesso à informação, que isso se concretizou na pandemia, né? Com a omissão dos óbitos, né? Que a imprensa que teve que fazer o papel do governo, né? Nesse ponto. E já o governo Lula, eu acho que também é a mesma coisa. Começa com um presidente que está ameaçado de morte, que inclusive estava com uma ameaça, um atentado durante a posse, né? Eu acho que a posse foi um momento muito tenso. Todo mundo achava que ali ia acontecer um atentado, aquela coisa de ele não vai subir a rampa, e esquadrão antibomba 10 dias antes, varrendo, qualquer
qualquer malinha esquecida num canto era chamado antibomba. Então, assim, um clima em Brasília é muito tenso, né, de um presidente que está ameaçado de morte, né, ainda está. Mas também eu sinto que existe muito medo, mas também, como todo governo, então isso não é do PT, isso não é do Bolsonaro, existe, que eu acho que está no direito do governo, uma tentativa de controle da autoimagem. Então, que é do jogo. Então, assim, a imprensa vai lá para tentar falar uma coisa, para provar alguma coisa, para trazer os olhos do público alguma coisa, e o governo lá tá lá para dizer que está tudo bem, que eles estão fazendo tudo certo, que não tem nada de errado com o governo. Então, cada um está no seu papel ali. Então, acho que nesse do Lula existe um grande medo de atentado, que acho que está super justificado, né? Assim, essa proteção do presidente está super correta, mas também existe um controle, uma tentativa de controle de imagem do presidente muito grande, que são esses pequenos acessos que não são permitidos, entendeu? Que é essa coisa de, tá, mas eu sou credenciada pelo Palácio, já passei pelo detector de metais, tô na casa todo dia, por que eu não posso subir no segundo andar, sendo que o presidente está no terceiro? Então tem essas pequenas coisas do acesso que ainda não estão muito assentadas, que com certeza podem mudar, mas que acho que tem a ver um pouco com a autoimagem do governo, que é do jogo, tá? Assim, o meu papel é reclamar disso e o papel deles é defender a imagem deles, então tá tudo bem. Mas é aquela coisa de transparência que uma vez que você perde ela, é muito difícil de trazer e colocar de volta, né? É. E o quanto que isso afetou tua forma de trabalho, assim? Você falou da teleobjetiva. Ter essa distância maior, ter esse menor acesso da imprensa, especialmente quando a gente está falando que um grupo pode, outro grupo não. Isso muda o que você usa para fazer o seu trabalho? Muda. Deixa eu fazer um parênteses ali da outra fala que eu fiz. E tem uma diferença muito grande entre esse governo e outro governo, é que apesar das restrições e tal, existe diálogo, existe interlocução. No governo Bolsonaro não tinha nem para quem falar, não tinha nem para quem falar, olha, isso aqui não está legal, isso aqui precisa mudar. Nesse governo existe diálogo, existe interlocução. Eu acho que é bem importante falar isso, porque senão parece que eu estou falando que os dois são o mesmo lado dois lados da mesma moeda e não são. É bem diferente, assim. Sobre como que muda. Entre esse governo e o outro, né, tecnicamente, assim. Esse eu consigo usar assim, mais... Ao longo desculpa, ao longo dessas barreiras que foram sendo erguidas, que você, no começo tem o cercadinho junto, aí o cercadinho fica mais longe, aí o cercadinho sai de debaixo da mangueira, vai pro sol, então assim, no mínimo guarda-sol você já começou a ter que carregar mais, assim, mas sim. que mais? Escadinha também. Eu tive que carregar a escadinha, porque o portão do Alvorada fechava bem no ângulo, eu tinha que pegar uma escada, porque senão eu não conseguia fazer o foco da câmera, que se confundia. Então eu tinha que ficar em cima da escada. Você carregava uma escada pra lá e pra cá? Eu carrego. Eu carrego. É uma escadinha de 3 andares, assim. Tem que carregar. Então, carregava a escadinha. Plantão, a gente sempre carrega a escadinha, porque além de você poder subir nela, você pode sentar nela quando você está cansado. Então, é diferente, assim. Então, você leva a escadinha, que é uma escada banco. Então, escadinha, mas assim, sempre tem que levar tele e grande angular. A grande angular é quando você está perto, que você consegue pegar tudo, e a tele é quando a pessoa está mais longe. Então, as duas lentes eu sempre levo. Acaba que você, com o tempo, acaba usando a tele que vai ainda mais longe, né? Essa restrição da alvorada é você cada vez mais longe, cada vez mais tele. E outra coisa é que você tem que começar a usar mais a criatividade, porque você não tem mais tantas cenas que você pode... tantos cenários diferentes, né? Você tem aquela mesma fresta no portão dele de lado, do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Então você começa... vou colocar a câmera na minha frente e fazer uma moldura aqui, né? Com desfoque. Não, vou ali para o lado e fazer uma silhueta, fazer um contraluz. Não, hoje eu vou brincar com emblema na grade. Então você acaba, para conseguir trazer uma imagem diferente, para que você não diga que essa é a mesma coisa que aconteceu semana passada, porque a notícia é diferente. Às vezes a pessoa vê a mesma foto e ela deixa de ler a notícia porque ela acha que ela já leu a notícia, sendo que ela só viu a mesma foto. Então é sempre legal você trocar de foto para o leitor saber que é uma coisa diferente agora, né? Que é fresca, que é atual.
Então, acabou que tive que ir para a criatividade de composição, já que as cenas não estavam mais me dando isso, assim, né? Então, foi tentar compor de outro jeito, um jeito mais criativo e tal. A gente tem Acho o que é índice isso. Big Mac de economia, né, para saber de inflação e outras coisas. Acho que podia ter o índice distância focal da teleobjetiva para saber o índice de democracia do país, né? Quanto maior a distância focal, pior vai a democracia para você estar fotografando de longe. Eu vou tentar puxar algumas imagens, então, suas, que me marcam para ver se a gente consegue reconhecer o impacto disso, de todas essas mudanças que você falou no seu trabalho, assim, da gente poder fazer, de você poder fazer mais fotos, de ter que usar essa criatividade para mudar o que aparece, mudar o que enquadra, de estar falando, de estar fotografando mais de longe, com outro tipo de câmera, com outras lentes e tudo, para a gente ver o quanto que isso impacta no que é o trabalho, né? No fotojornalismo moderno, vai, do que você tem feito. Já queria começar com uma queixa, que para tentar fazer as imagens caberem na TV aqui, geralmente eu corto elas. Eu pego só um pedacinho. Mas as suas fotos eu não consigo cortar, porque qualquer quina, qualquer coisa que eu for parar ali, tá indo embora alguma coisa de informação importante no meio. Então, assim, é muito nítido que, pô, essa aqui, por exemplo, se eu cortasse o topo embaixo, perdeu alguma coisa. Se deslocar ela, alguma coisa vai embora. Então, teu trabalho é impressionante, assim, para um leigo que não faz edição, que não tá fazendo isso, eu já não conseguia tirar alguma coisa sem perder informação ali dentro. Para quem não tá vendo essa imagem, é uma imagem acho, bastante icônica, que eu vi reproduzida em todo lugar, do ministro Moro, né, na época, de cabeça baixa, olhando para baixo, e o presidente apontando o dedo na cabeça dele como se fosse uma arma. Eu queria saber a que distância que você tá disso aqui e o quão fácil é capturar uma imagem dessa. Essa foi um hasteamento da bandeira. Eu estava, acho que uns 80 metros, assim, da cena, mais ou menos, assim. Outro quarteirão já. É um pouco longe, assim. É um pouco longe. Mas como é ali no gramado, né, você tem a imagem limpa, assim. E só um detalhe, quando você fala que não dá para cortar nada, é porque eu já cortei tudo, porque se você tem informação sobrando, você perde o leitor, né? Você perde, você deixa de dizer o que é importante. Então, o que é importante nessa foto? Aí você corta. O que Então, era ó, importante dizer aqui? Então, para mim, o que é importante é as mãos do Moro, eu acho que eram importantes, né? Porque ele tá com a mão para frente, assim, a cabeça do Moro e a mão do Bolsonaro e o Guedes no fundo também, né? Porque ele era um dos pilares, eram os dois pilares do governo Que Bolsonaro, né? momento é esse, assim? O que estava acontecendo na hora dessa foto? Foi o começo da Momento crise, político, desculpa. o começo da crise do Bolsonaro e do Sérgio Moro, a disputa pela chefia da PF, a PF independente ou não. E era um momento em que o Bolsonaro ainda não tinha. Não, se acreditava que o Moro era um dos pilares e que sem o Moro o governo ruiria, ou sem o Guedes ou sem o Moro o governo ruiria, que o Bolsonaro só estava ali por causa do Moro e por causa do Guedes. E então ele começou um processo de esvaziamento do Sérgio Moro, tanto da imagem quanto dos poderes dele, para conseguir fritar ele. Então era um momento desse de tensão entre Sérgio Moro e Bolsonaro, em que ainda ali no público era muito cortês, mas no privado a gente já sabia que estava rachando essa relação. E aí essa foto é uma foto que diz exatamente isso, né? O esvaziamento da imagem do Moro, né? O Bolsonaro matando o Moro, matando figurativamente, matando a imagem do Moro, ele falando, olha, eu não preciso de você. E o Guedes dando uma risada no fundo. Essa foto ela foi feita pouco antes do hino nacional. Então, o Bolsonaro chegava, aí tocava o hino nacional, aí tinha a cerimônia da bandeira, eles trocavam a bandeira, Bolsonaro ia embora, conversava com os ministros e ia embora. É sempre depois da reunião ministerial, então estavam sempre todos os ministros nesse momento, que era terça-feira de manhã, terça-feira, 8 da manhã. E aí esse é o momento que ele está conversando com os ministros e
e o hino nacional ainda não começou. Então, normalmente, a gente usa o hino nacional para se deslocar. Se você quer trocar de ponto de foto, você usa o hino nacional, porque eles estão parados. Então, é o momento que você arrisca menos perder foto. Então, o hino nacional ia começar, e aí os fotógrafos já se deslocaram para um outro ponto, que é um outro ponto que dava foto bonita, que tinha os dragões na frente, dá umas penas vermelhas e tal, dá umas fotos esteticamente bonitas, então os outros fotógrafos já tinham se Dragões deslocado. são a guarda, né? É a guarda, bom deixar claro, né? É a guarda, aquela guarda que tem as penas, que tem aquele uniforme bonito e tal, que é a que faz a troca da bandeira. Então eles têm a banda, né? A banda que usa esses uniformes, e tem os soldados que fazem a troca. Então, e eles ficam todos posicionados na frente do presidente, a banda inteira. Então e a banda toca o hino nacional. Então você se desloca para compor ali o presidente com a banda e tal, e dar um desfoque bonito. E esse é um lugar de lado, assim. Então eu estava de lado, e aí ia começar o hino, e é sempre um corredorzinho só de frente para o presidente. Então é um lugarzinho meio disputado durante o hino nacional. Então, quando o hino ia começar, todos os fotógrafos foram para disputar esse corredorzinho, assim, já para se posicionar. E eu fiquei um pouco mais, porque eu percebi que ele estava interagindo com o Moro e com o Guedes. Então eu falei, não, eu vou segurar mais aqui um pouquinho, porque eu ainda tenho todos os minutos do hino nacional. Então depois eu me desloco. E depois eles cansam desse corredorzinho, e eu chego por último e consigo fazer, porque a galera já vai ter enjoado de fazer. Então eu tenho esse tempo do hino todo para ir e voltar. Que é quando o hino acaba, a gente tem que voltar também. E aí eu fiquei mais um segundinho, e aí eu vi ele interagindo, eu falei, não, é o Bolsonaro interagindo com os dois pilares, assim, não tem como isso não ser importante, né? O presidente da República com o ministro da Economia, por exemplo, é sempre importante, sempre. Agora, o presidente da República com o ministro da Economia e o Sérgio Moro, que era o outro pilar, assim, sem dúvida nenhuma é uma foto importante, independente do que saia. Se for só os três conversando, é uma foto que o jornal vai querer, é uma foto que é interessante, é uma foto que vai sair com certeza. Então, eu investi nesse momento dos três, e acabou que o Bolsonaro estava falando e apontando, e falando e apontando, e aí o Moro baixou a cabeça na hora, e assim, é uma sequência, né? O dedo do Bolsonaro faz assim. E aí, tanto que a próxima sequência já não fotos, é. E aí encaixa certinho. E aí, nisso, o Moro também tá mexendo a cabeça. Então, a próxima sequência é o Moro com a cabeça levantada e o Bolsonaro com o dedo para baixo. Então, encaixou, como se encaixou certinho. E aí, na hora que eu vi, nossa, essa foto aqui, aí já entrei em contato com o jornal, falei, olha, acho que eu fiz uma foto legal, tal, não sei o quê. Aí rolou a capa do jornal no dia seguinte, aí teve a repercussão que teve. Então, na hora que você fez a foto, eu não sei, no momento que você fez, já estava claro para você, ou foi na hora que você olhou na câmera e você falou, isso aqui é uma foto de capa? Não, você vê, você sabe que você fez. A única coisa é que você pode ter errado o foco, né? Às vezes acontece, o foco foge. Inclusive, nessa foto, o foco fugiu. O foco tá no Guedes, o foco não tá no Bolsonaro. Porque o Guedes... Falar que parece que tá ele na frente, o Moro aqui e o Guedes lá atrás, assim. Porque tá vendo que o Guedes tá no sol? Aham. O Guedes tá mais no sol, e aí o autofoco da câmera se confundiu. E aí fugiu pro Guedes, aí a gente fala que o foco escapou. Então, tipo, a sequência tava no Bolsonaro, e aí nessa foto, tipo, a outra foto o foco já volta, ele sambou, né? Deu uma sambada o foco, e foi pro Guedes. Mas é uma foto que é tão boa que não importa nesse ponto, e eles estão muito próximos, então a perda do foco é muito pouca. Então é uma foto que, beleza, pela cena ela vale, mesmo o foco não estando no presidente, estando no Guedes, assim. E aí o foco fugiu. Mas na hora, você sabe que você fez a foto. Você nunca sabe o impacto que ela vai ter, né? Assim, eu achei que é uma foto legal. Mas quantas fotos que eu acho legais que as pessoas não acham? E quantas fotos que eu não acho nada demais e as pessoas acham legal? Então você não tem noção do impacto, você tem noção da sua leitura política, do que aquilo você acha que representa, da sua leitura semiótica, porque a semiótica também é polissêmica, né? De cada um tem uma. Então, eu tive uma leitura, para mim era aquilo que representava, mas eu não tinha noção do impacto. Por exemplo, se o meu editor vai achar a mesma coisa, que às vezes o editor não acha, às vezes o editor fala,
ah, não, isso aqui não é uma foto de capa. E aí também ela não ganha a mesma audiência. No caso, meu editor achou também, colocou na capa do jornal e as pessoas que viram se identificaram. Então, tem todo esse processo além de você fazer a foto, né? Então, eu sabia que era uma foto legal, mas não sabia o impacto que ela ia ter, como todas, né? Mas para mim parece tipo uma caçada mesmo. Você tá lá esperando, respirando, calcula o seu timing e fala, não, se eu ficar aqui nessa posição, nessa hora, deve render alguma coisa e com o equipamento pronto para conseguir capturar ali certinho. Um negócio que É, dura é, uma fração de é, segundo, né? é uma caçada, assim. Ontem eu estava pensando justamente isso, assim. Ontem uh, eu tem toda essa crise aí do Senado e do Congresso, né? Aí ontem eu falei, não, eu tô precisando fotografar o Lira, assim, porque eu acho que tá precisando de umas fotos novas dele. E aí você sai em busca de alguma coisa. Você fala, não é que ele tava no Congresso e tal. Não, eu quero alguma coisa que diga um pouco mais sobre essa crise que está Tem que achar a acontecendo, sabe? presa, acompanhar. É um pouco assim. Aí teve a última vez que eu fui fazer o Lira, por exemplo, que também era quando o Lira estava quase institucionalizando o orçamento secreto, sabe? O Bolsonaro estava dando todo o poder do orçamento secreto nas mãos do Lira, assim, né? Que a gente fala que isso nunca nenhum presidente deu tanto poder para o Congresso, assim, né? O Bolsonaro deu todos os poderes para o Lira. E aí eu falei, não, eu vou para o Congresso, não tinha nenhuma pauta, assim, sabe? Tipo, eu vou para o Congresso porque o Lira está muito poderoso, a gente precisa de uma foto do Lira poderoso, porque isso está rolando e alguém precisa mostrar isso com imagens também, assim, sabe? E aí eu fiquei esperando o Lira chegar, tava todo mundo na comitê de imprensa, porque ele ia dar uma coletiva, eu falei, não, eu quero fazer ele chegando. Aí veio uma luz, assim, na hora que ele chegou, veio uma luz, assim, perfeita, assim, cortando. Aí eu fiz uma foto dele. E aí o jornal, nossa, é isso, essa foto mostra tal. Mas o momento que ele tá vivendo e tal, lá, pá, capa. Aí é isso, aí você nunca sabe o impacto. Eu olhei e falei, nossa, eu acho que essa foto, para mim, significa essa tensão política, significa o papel que ele tá tomando agora tal. Mas é para mim. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas o que você tomou hoje de manhã para fazer essa foto? Porque as pessoas acham que eu estou viajando. Mas às vezes as pessoas compram as minhas brisas e falam, não, é isso aí, não, realmente quer dizer isso e tal. Então, às vezes dá certo, né? Mas é meio que uma caçada mesmo, assim, tipo, você nunca fotografa só a pauta, você fotografa a história, o que está acontecendo. Então, hoje, por exemplo, mais tarde eu vou fotografar o Haddad num evento com prefeitos. Assim, com todo respeito, mas o evento em si é importante? Não, o evento em si não é importante, o evento em si não é assunto. Mas o que o Haddad vai falar, e o momento que ele está vivendo, e a guerra das MPs, isso é interessante, isso é importante. É isso que está por trás do que eu vou fotografar. Eu não estou indo fotografar o evento com os prefeitos, eu estou indo fotografar o ministro da Economia num momento de crise. É isso que eu estou indo fazer. Então, Que é a isso, assim, diferença sempre entre você uma pensa, fotógrafa e uma fotojornalista, né? você não está indo captar só o que está ali, você está indo captar o que está acontecendo no contexto político, né? Essa foto do Moro e do Bolsonaro é isso. O Bolsonaro hasteando a bandeira é importante? Não, não é. Mas o Bolsonaro conversando com os ministros dele é importante? É. Então é isso. Assim, é sobre o cenário político, que é a atenção dele do Moro, e não sobre a pauta em si, que é ele hasteando a bandeira, que isso é irrelevante. É uma cerimônia simples, mas que você transformou numa coisa muito mais marcante, né? Tô fazendo essa pausa aqui no meio da nossa conversa para lembrar você de assinar o nosso canal para receber os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral do canal, e para avisar você que já está inscrita, que já está inscrito, lembrar de repente se tornar um membro, mandar um valeu demais, esse apoio é fundamental para a gente poder fazer esse trabalho. Tem uma outra foto que eu queria discutir também, que me parece muito uma foto de voyeur, sabe? Nem sem fazer julgamento do como a coisa aconteceu, mas me parece uma foto feita de muito longe. E eu queria entender se eu tô fazendo a leitura certa do que a gente tá vendo aqui. É essa foto do Moro na janela, falando no celular. Porque pelo ângulo, pelo que tem na foto, me parece que você tá muito longe do que tá acontecendo. Tô interpretando certo? E onde e quando isso aqui aconteceu? É isso mesmo. Não, voyeur não é negativo, não. Eu sou voyeur, todo fotógrafo é, né? Não tem, É verdade. tem como, assim.
Poxa, eu lembro quando eu era pequena, minha mãe me deu uma luneta para eu olhar as estrelas, eu olhava os vizinhos, então assim, tá tudo bem. Então, assim, faz parte, faz parte. Isso aí foi no dia que o Moro pediu demissão, e a gente precisava de uma foto dele, porque era o auge da crise, assim, a foto dele valia ouro ali, quem conseguisse uma foto dele, fazia a capa do jornal com certeza, porque ele não queria aparecer, ele não queria falar, e aquela coisa da Zambelli falando, por favor, tenha calma, e ele não dá mais, Bolsonaro quer controlar a PF, todo aquele drama e tensão, e aí, eu falei assim, não, vamos conseguir uma foto do Moro, vamos conseguir. E aí eu fui para o Palácio da Justiça, muito bom o Palácio da Justiça, né? Parece uma coisa da Superliga. Tipo, Super amigos. Palácio da Justiça. Sim. Mas aí eu fui para o Palácio da Justiça, que é onde o Moro trabalha, né? Que seria o Ministério da Justiça. E o gabinete dele tem essa cortina, que estava entreaberta. Aí, assim, bom, eu sei que ele está no ministério, eu sei que ele está no palácio. Eu não sei onde ele está, ele pode estar no corredor, ele pode estar na sala de um assessor, ele pode estar em qualquer lugar. Mas eu sei onde é o gabinete, então é sentar e esperar. É uma tele também, uma 400, aquela lente que você usa para distância, que é a mesma lente que eu fiz a foto da Arminha do Moro. E aí, sentei na minha escadinha, que eu levei para sentar, para fazer esse plantão. E apontei a câmera para a janela e esperei. E fiquei esperando, olhando. Esperando. Quando existe um momento de tensão, assim, na política, os personagens, né, da tensão, da crise, costumam esquecer um pouco do entorno. Eles estão muito focados na crise. E eu sempre conto com isso para conseguir fazer essas fotos, porque eles se distraem e esquecem que tem alguém querendo fazer uma foto deles. Então, assim, se o Moro olhasse pela janela, ele ia me ver. Eu estava logo embaixo da janela dele, assim. Mas. Não é tão longe quanto parece. Eu achei que você tava, tipo, 2 quarteirões de distância ali, espiando. Não. Não, você tava ali embaixo. Ele fica no terceiro andar, né? Então são 3 andares. Mas do outro lado da rua, mais perto, assim. Eu devia estar, sei lá, uns 20, 30 metros dele. Tá. Assim, mais ou menos. Pro alto, né? Assim, daqui até o palácio. Dá pra você gritar que ele te ouviria de lá. Talvez não, porque é alto, né? Assim, do palácio tava uns 20, 30 metros, para dar o ângulo, né? Só que é alto. Entendi. É tipo um pouco mais alto. Porque senão você não tem, né, o ângulo. Você vê que parece que eu tô na mesma altura que ele, mas é porque eu tô mais longe. Uhum. E aí, esperar. E aí ele tava tenso, falando no telefone, e ele tava andando em círculos na sala. E aí quando ele deu a primeira volta, não deu para ver direito. Mas quando ele deu a segunda volta, o movimento do ar dele movimentou um pouco as cortinas. E aí abriu essa frestinha, e aí eu consegui fazer. Aí foi isso. Assim, mas é um segundinho, né? Porque se ele vai um pouco mais para trás, um pouco mais para frente, se a cortina não mexe, você não consegue fazer a foto. Aí eu mandei na hora pro jornal, aí o jornal já publicou na capa do portal. Aí deu tipo uns 10 minutos, você veio o assessor e fechou a cortina. Assim. É isso. Bateu rápido, assim. Que legal. Eu acho interessante porque condensa muita coisa aí, né? Tipo, tem a competição entre fotojornalistas, que eu nem tinha me ligado, tipo, quem pegar a foto vai ter a capa. Tem a caçada, né? Bom, onde ele vai estar? Ele deve estar no palácio, vai estar naquela altura, se eu ficar aqui, vamos ver. Tem, né, a sorte também, que favorece os preparados aí, e em seguida já aparece na internet e já fecha a janela por conta disso. Exato. Aí você tem que ficar aprendendo a ler sinais, né? Tipo, por exemplo, você percebeu que tem uma porta no fundo e quando tem uma sombra ali, significa que alguém vai andar para cá, entendeu? Então você começa a ler o ambiente, assim, tipo, tentar pegar fragmentos de informação para que você
seja mais preciso no clique possível, assim, sabe? Então, É por muito exemplo, eu caçada, percebo... Biló. Hã? É muito Eu- caçada. É tipo, é aqui que eles bebem água, o bicho vai estar tenso, ele não vai ver que eu tô em cima das folhas. É bem isso, assim. E aí também tem, por exemplo, sei lá, o púlpito está inclinado para esse lado, então ele provavelmente vai falar olhando para aquele lado. Aí ele vai entrar por aquela porta, ele vai sair por essa porta, aquela luz vai bater daquele jeito. Se eu quero pegar essa luz, eu preciso estar daquele lado. Se eu quero compor desse jeito, eu tenho que fazer desse jeito. Então, na verdade, eu tipo, o tempo todo lendo ambiente, assim. Existem algumas coisas que são fixas, tipo o hino nacional. O hino nacional, o presidente está estático. Então, na verdade, o hino nacional é o único momento que você tem para fazer qualquer coisa, assim. Então, por exemplo, eu lembro quando o Bolsonaro ia fazer alguma coisa na rampa, recebeu alguém da rampa. Eu queria fazer uma foto de fora para dentro, mas depois eu queria fazer ele de dentro para fora, o evento lá dentro. Então eu pensava, bom, eu tenho aí 2 minutos para sair de fora, correr, passar a catraca, subir a escada e me posicionar de novo, porque é o tempo do hino nacional. Então é tudo meio assim, meio você fica tentando ler o ambiente o tempo todo para que mais coisas possíveis estejam no seu controle, porque a cena em si nunca está. Então você tenta todas as arestas possíveis para você ter sob controle o máximo que dá dentro do imprevisível, né? Dentro desse contexto, tem uma outra foto que para mim é muito marcante, que é a foto do ministro no celular, mexendo no WhatsApp. Que para mim você já deu vários dos elementos que eu espero encontrar nessa foto aqui. Eu lembro que quando essa foto saiu, eu vi gente falando: ah, isso é combinado, ninguém vai mostrar o celular desse jeito para câmera, para jornalista poder, né, ver o que está acontecendo, algo assim. Eu acho que as pessoas não têm noção da distância das coisas envolvidas aqui e do quanto a gente tá despreparado para, sei lá, para ter privacidade. Eu acho que todo ministro hoje em dia que tem uma noção de tecnologia vai botar aqueles filmezinhos de privacidade na frente, que bloqueia a luz de lado, vai aprender a não digitar. Ah, é? Ah, é isso que eu queria saber. Me conta como que uma imagem dessa foi feita aqui e quem sabe ou não sabe escapar dessas. Olha, hoje já tem muitos deputados que têm a película. Ah, O película, Maia, isso. a película. O Maia, ele proibiu os fotojornalistas de irem até o final da. Tem o plenário, né? E tem a galeria em cima, que é onde a gente fica. A gente pode ficar embaixo também, Aham. mas em cima é normalmente onde a gente fica, porque a gente consegue ter uma visão melhor do que tudo que está acontecendo. E o Maia já. Não, o Cunha? Não, foi o Maia. O Maia proibiu os fotojornalistas de irem até o final da galeria, porque a gente conseguia fazer de costas e ver o que ele estava fazendo. Então, ele já tinha proibido isso, assim, já tinha banido. O STF proibiu também a gente de circular e não podia mais ficar durante as sessões, porque teve aquelas fotos dos ministros combinando voto. Foi um prêmio essa, Eu nem inclusive, sabia dessa. pelo WhatsApp, eles combinando voto. Então, já proibiram só jornalistas ali também de circularem, a gente só pode ficar 5 minutos no começo da sessão. Aí o Maia proibiu a gente de ficar até o final da galeria. Mas assim, você pega um deputado distraído, um senador distraído, você tem que saber no que você não vai ficar fotografando o celular, você fica fotografando o celular o dia todo, né? Tem foto que você precisa avaliar também, se essa foto é relevante. O que eu estou fotografando aqui é interessante? É importante? É um dado público importante? Ou não? Ou é só invasão de privacidade? Entendeu? Então existe, tipo, sei lá, a pessoa conversando com a esposa dele, falando, nossa, eu te amo, queria fazer isso com você. Eu vou divulgar isso? Lógico que não, né? Assim, isso é interesse privado, não quero expor ao ridículo ninguém. Mas existem muitas informações que deveriam ser públicas que estão ali no conchavo do celular. Então, assim, por exemplo, Lira tem essa película, só que você consegue fazer a foto mesmo com a película se você tiver no ângulo certinho. Aí dá, assim, aí você consegue. Hoje tem vários deputados que tem, mas o Ciro Nogueira não tinha, né? E aí a gente estava ali acho que foi a posse do Senado, se eu não me engano. 10 dias depois da. Não, acho que foi pouquíssimo. Foi dia 20. Foi dia 13, eu acho, se não me engano, essa foto. Foi tipo logo depois da intentona golpista.
Depois eu tenho que olhar direito a data da foto, mas foi logo depois, assim. E aí ele estava ali conversando sobre a tentativa de golpe num grupo chamado Ministros de Bolsonaro com o presidente do Banco Central, né? Então, peraí, e o Banco Central independente? Então tem muita coisa nessa foto, né? Só que essa foto, ela tecnicamente também perfeita, porque eu tava com uma luz que era eu tava fotografando, acho que se não me engano foi a Michelle Bolsonaro num cantinho escuro. Então a minha fotometria tava outra coisa. E aí eu olhei, apontei, e aí eu cliquei. Aí, tanto que as outras fotos que eu fiz no celular dele, elas já estão com a luz corrigida. Essa não tá, ela tá um pouquinho tremida, porque eu tava fotografando outra coisa, eu olhei o celular dele, eu vi, eu cliquei, aí até eu corrigir a luz, ele já tinha trocado de tela. Então, essa é tipo meio que uma filha única, assim, só tenho ela. Porque foi o que deu para fazer ali, e aí depois ele já estava conversando outras coisas com outras pessoas que não era interessante, então nem editei. Mas aí essa foto foi assim, também é uma caçada de celular, né? Então assim, eu olhei, era o ex-ministro do Bolsonaro, que agora está no Senado, mexendo no celular. Bom, estamos trocando de governo, pode ter alguma coisa interessante ali, então eu vou olhar. Assim, vira e mexe, se é uma figura assim que tá ali no quente, que tá ali no traquejo político, que tá ali, eu vou olhar. Aí cabe, assim, meu bom senso entender se aquilo é notícia, se não é, se é invasão de privacidade, se não é, né, dependendo do conteúdo da mensagem. E aí essa no caso eu achei que era relevante, porque além de falar da tentativa do golpe, tinha ali o presidente do Banco Central no grupo de ministros do Bolsonaro. Então, tipo, são duas informações aí, né, que essa foto revela, né? E até para mim até um pouco de uma falta de visão dos ministros sobre a gravidade do que aconteceu, né? Assim, eles estão conversando ali, tipo, isso vai ser bom para o Lula no final, acabou fortalecendo o governo e tal. Eles, ao invés de discutir o absurdo que foi, né? Eles estão mais preocupados com o fortalecimento do governo do que com a tentativa do ataque à democracia. Então, assim, também revela um outro aspecto, né? Então, acho muito interessante. Acho que no primeiro momento as pessoas viram mais só esse diálogo entre os bolsonaristas e não repararam tanto na questão do Banco Central. Então, no primeiro momento, era todo mundo, essa é a Gabriela Biló, deve ter combinado com o ministro, não sei o quê, lá. Aí, depois que perceberam que era ruim para os bolsonaristas, é tipo, não, a foto não sei o quê. Fantástico. E assim, olhando o meu viés, se alguém dá notícia e fala, olha, esse grupo indica esse conflito de interesse, não sei o quê, ok, eu entendo, mas eu não sei quem são esses nomes ou essas pessoas, não acompanham política a esse ponto. Para mim, o que ressalta para uma foto dessa acontecer é o tanto de tecnologia e de falhas tecnológicas ou de possibilidades tecnológicas que se agrupam. Então, por exemplo, dá para ver ali em cima que deve ser um iPhone 14, porque tem a ilha dinâmica. Gente, meu viés, tá? Com a capinha de couro. Aí ele já tem uma tela mais brilhante. O ministro provavelmente faz como muita gente e joga o brilho da tela estourado lá no talo. Então, mesmo com você calibrada para uma outra luz, essa tela aparecia bem aqui para você, super nítida. Né? Já não tem a noção de colocar uma película de privacidade. Então, você não tá reta aqui, né? Você tá de lado. Se tivesse a película ali, você talvez não tivesse visto. Aí tem o lance do nome do grupo. Não é nem tipo, sei lá, churrasco do sábado, ou coisa assim. É tipo, vamos botar um nome que entrega tudo que tá acontecendo aqui dentro. O ministro tá teclando ali com os 2 dedos, o que já deixa a coisa... O ex-ministro, né? Tá teclando ali com os 2 dedos, o que já deixa a tela toda aberta. Ninguém usa apelido, tá o nome de todo mundo ali. Já estão confiando que o WhatsApp é privado e não vai ter vazamento dessas coisas. Nem tô falando de foto sua, tô falando de discussões estratégicas estarem acontecendo numa rede social de uma empresa que não tá aqui no Brasil, que não responde aos interesses do Brasil, coisa assim. Quer dizer, trocentas violações de boas práticas de segurança da informação aí, sem falar as violações éticas e profissionais de ter essas pessoas juntas nesse grupo, e aí é o teu trabalho de reconhecer isso.
E, além disso tudo, eu tô chutando que essa pessoa aqui tá a uns 30, 40 metros de distância de você, lá em cima na arquibancada, fazendo essa foto com o objetivo que a pessoa nem sabe que ela tá sendo observada dessa forma, tanto que tá distraída e tá teclando desse jeito. Ele tá, deixa eu ver, não é tão longe assim. Ele tava, é a altura do plenário, assim. Ele tá embaixo de mim, né? Ele, não sei quantos metros será que tem aqui ali. Uns 15 metros, não é tanto assim. Eu tô. Tá. Mas é. Porque Mas e você vê, essa é tudo isso pra. 400 também. Só que você vê que eu pego um pedacinho, né? Um pedacinho da mão a 15 metros. Aham. Então, assim, a 400 ela tava bem justinha aí, um pouquinho mais. Ela quase não tem corte essa foto, sabe? Ela tá bem justinha, assim. Os 15 metros dele. Mas eles se distraem, porque eles estão ali no plenário, eles não ficam olhando para cima, né? Tipo, ai, será que alguém tá tirando foto do meu celular? Não. Principalmente porque o evento que tava acontecendo na mesa. E ele tava aqui no canto. Uhum. Então, obviamente, ele pensou, a imprensa tá, sei lá, olhando lá o evento que tá acontecendo. É. Mas acho que ao mesmo tempo que você consegue destacar o seu trabalho e nadar de braçada no meio profissional, entre os seus profissionais, né, os seus colegas profissionais, que não têm essa familiaridade de usar lá o Facebook para achar o grupo, a câmera digital do jeito que você usa, essa abordagem para fazer as fotos e tudo, a mesma coisa que o corpo político todo que tá, né? Como é que o pessoal fala? Que a publicidade reflete como a sociedade vai estar daqui a alguns anos e a política reflete como a sociedade estava décadas atrás, né? Então ainda o pessoal Uhum. que não sabe se proteger digitalmente, vamos colocar assim. É, é. Eu não sei, eu nunca tive do outro lado, né? Mas eu acho que eu também não saberia. Assim, eu acho que, por exemplo, às vezes, não sei, vamos supor, tá uma crise do governo. Aí o presidente faz assim, cobre o rosto, faz assim. Tipo, gente, isso é péssimo. Você tá ali, um gesto de desespero no meio de uma crise. Não faça isso na frente dos fotógrafos, sabe? Tipo, não faça isso. Mas eu penso, será que se eu tivesse nesse spot, eu teria essa consciência de, tipo, não, eu tenho que estar aqui agora, assim, porque meu governo está em crise, então eu não posso fazer uma careta, não posso passar a mão no rosto, não posso coçar meu olho. Não sei, também você tem que tomar cuidado com o meu celular. Eu acho que é você exigir um pensamento tão técnico e tão consciente da imagem que a pessoa quer produzir, e que eu acho que muito difícil alguém ter isso, a não ser que seja um artista que trabalha com a imagem, né? Tipo, sei lá, uma Anitta da vida, que eu acho que ela só trabalha com a imagem dela, né? Assim, ela trabalha muito bem com a imagem dela, então ela sabe exatamente para onde olhar, o que fazer, onde pôr a mão, onde não pôr. Mas tirando que você está falando de um político, acho que é muito difícil ele ter essa consciência tão clara, né? Às vezes eu sinto que tem. Por exemplo, às vezes você tem uma janela de. Eu lembro quando foi. Foi quando o Lula foi solto. Ele veio dar uma coletiva aqui em Brasília, né? E era um momento que tava assim, todo mundo assim, tipo, e aí, o Lula tá derrotado, o Lula não tá derrotado, ele envelheceu muito, ele não envelheceu. Tava todo mundo querendo saber, tipo, como que tava o Lula, né? Além dele ali saindo, tal, não sei o quê, um momento dele político em Brasília, né? Bem importante. Eu lembro que o Lula ficou sorrindo, assim, a gente teve 30, 40 segundos de imagem, de janela de imagem, e ele ficou sorrindo o tempo todo, assim. Assim. Falei, bom. Bom, hoje ele não vai passar a mão no rosto, entendeu? Porque hoje ele tá tenso, ele tá muito focado na imagem que ele vai passar. Pelo menos era a impressão que eu tive. Não posso afirmar isso, mas a impressão que eu tive é que ele tava muito focado na imagem que ele vai passar. Eu consegui fazer uma foto só, que foi na hora que ele foi sentar, que ele baixou a cabeça, que ele saiu assim. Porque o resto, todas as minhas fotos, ele tá sorrindo. Porque ele manteve essa postura de essa imagem que eu quero passar, que eu tô bem, não sei o quê. Pelo menos é a impressão que eu tive. Porque quando você pega a autoridade mais distraída, ele é humano. E aí ele vai fazer esses jeitos que você tira na técnica, né? Então é isso. De novo, tipo, Sim. não é importante ele passando
a mão no rosto. Não é importante se a testa dele estava suada ou oleosa. O importante é, tipo, aquele momento de crise, o que significa ele passar a mão no rosto e pôr a mão assim. Então é mais sobre o que a foto significa do momento que ela foi feita exatamente, assim, o contexto político. Biló, então, ainda pensando que a gente está falando naquele contexto que você falou que você chegou com o celular e registrou, e aí o segurança, na hora que percebeu, te afastou. Você acha que o que entregou para o segurança? É o fato de você falar formalmente, né, presidente, o senhor, mas também é o fato de você estar usando o celular na horizontal e estar filmando com a câmera de trás e não com ele no modo selfie para aparecer? Acho que o fato de eu estar registrando ele com as pessoas e não estar aparecendo na foto, isso com certeza. E a forma de segurar o celular, né, assim, tal, acho que ninguém filma assim, né, assim, você faz assim. E o fato de não ter interagido no nível pessoal, é isso. Foi o tempo todo mais formal, então acho que com certeza ele se confundiu no primeiro momento por causa da minha roupa, né? Acho que o fato de não estar vestida para uma cobertura ali e tá com roupa de ginástica. Mas acho que a postura, quando você começa a fotografar, primeiro que não é só o vídeo, né? Mas eu tava fotografando assim, né? Então isso já quem usa foto horizontal, né? Hoje em dia, se é para rede social, você usa vertical. Então essa coisa meio de estar como observadora, né? Em nenhum momento. Aí a fila de abraços acabou, ele ficou olhando para mim, eu continuei fotografando ele, assim. Então, não, peraí, o que é isso, né? Você não quer uma foto comigo? Então, o que está acontecendo, né? Então, acho que foi essas. Com certeza, o horizontal e o estar de observadora e não tá atuando, acho que deu estranhamento, assim. Aí a pergunta foi tipo, não, realmente. Aí ela formalizou tudo. Me marca porque eu já vi gente falando que Hollywood ficou mais fácil de circular e transitar hoje em dia, porque antigamente era um monte de gente vindo e agora as pessoas mantêm a distância e fazem o vídeo, a foto, o selfie. E aí os artistas não tem um monte de gente vindo pegar eles. Transitam no meio que tá todo mundo de costas para eles, falando com a câmera e não falando com eles. Eu acho muito doido. Né? Interessante, porque ninguém mais pede autógrafo também. As pessoas pedem selfie, né? Já posso fazer uma foto com você, ao invés de pedir um autógrafo. E aí para compartilhar, você né? sai dessa postura do autógrafo digital para declaração para jornalista, né? Autógrafo digital, gostei. E tem alguma foto desses últimos 10 anos de cobertura? Tem várias, assim, para mim você tá fazendo e registrando história, é muito nítido, porque o impacto do teu trabalho nas redes, não só com a capa dos jornais, que você já fez várias vezes, mas com quanto as coisas repercutem, circulam e por aí vai. Então, é até cruel pedir uma foto favorita, alguma coisa assim, mas tem alguma foto marcante por ser diferente, por ter uma outra técnica, por ter um outro acesso, pelo que você conseguiu transmitir com a linguagem, com o simbolismo daquela foto, que você acha legal para a gente comentar? Acho que das de presidente, né, assim, das presidenciais, não de eventos, seria uma que eu dou nome para ela, que algumas fotos eu dou nome para elas, né, não são todas, mas essa eu dei um nome para ela, ela chama Na Cova. É uma foto em preto e branco, ela é uma foto feita de baixo para cima, de grande angular, então ela tem uma distorção, as mãos estão bem grandes, as cabeças estão menores, assim. É uma foto muito rara, porque é difícil você conseguir estar tão perto e nesse ângulo do presidente, né? E eles estão com as mãos posicionadas de uma forma que parece assim que eles estão velando um corpo, né? Parece um enterro. E a foto a altura da foto parece que eu tô no joelho deles, assim, ou na canela deles, quer dizer, a minha altura, do meu ponto de vista em relação a eles, parece baixo de verdade. Eu tava de joelhos no chão, na frente deles, exatamente isso. E é uma foto um pouquinho subexposta, então ela tem esse peso, né? E as mãos com o terno preto, elas sobressaem bastante, tem bastante contraste, porque a foto está subexposta, eles estão de terno escuro, então a mão fica bem em evidência, né?
É uma foto É, dramática, dá pra digamos ver a assim. mão deles cruzada, o colarinho da camisa e a cabeça deles só. E o terno todo preto vira uma mancha preta Uma única, coisa assim. só, porque ela tá subexposta. E, eu tenho uma estética subexposta, né? Minhas fotos têm bastante isso, assim. Então, é uma estética que eu gosto. Um peso, assim, que eu gosto. Ela é uma foto bem dramática. E ela é no momento em que o Pacheco e o Lira tinham acabado de ser eleitos como presidentes da Câmara e do Senado, e eles vão no Palácio do Planalto dar um alô lá pro Bolsonaro, fazer ali e tal. Um alô, e é muito interessante essa foto, porque o Bolsonaro e o ministro Ramos, que tá no canto da foto, os dois estão sem máscara. E o Pacheco e o Lira estão com máscara. Isso é o auge da pandemia, é antes das vacinas, e é pouco depois que ele falou, e daí não sou coveiro. Então, essa foto tem essa leitura Nossa. do Brasil na cova, né? Assim, é quando os números de mortos estavam assim nas alturas e você vê um presidente sem máscara nessa posição, né? Então, eu acho que é uma foto bem carregada, bastante significado, e ela tem esse tom dramático que era o que estava acontecendo naquele momento, assim, as mortes aumentando, e aí o presidente falando contra a máscara, e falando pela cloroquina, e falando contra as medidas de prevenção básicas, então, e o Brasil batendo recorde de mortes no mundo, e aconteceu essa foto que foi, na verdade, foi um deslize da segurança, porque não estava prevista nenhuma coletiva, a gente sabia que o Pacheco e o Lira estavam no Palácio, mas a gente não tinha acesso, a gente estava no térreo. E aí eu estava no comitê de fotógrafos, e aí alguém falou: Bolsonaro está no Salão Branco. E aí significa que ele desceu o elevador e não avisou ninguém, só vou falar. E aí a segurança meio que se desorganizou porque foi inesperado. E aí todos os jornalistas correram. Quando todos os jornalistas correram, se fechou um círculo em volta do Bolsonaro, assim, meio círculo. E eu não conseguia ângulo, eu falei, eu vou por baixo. E aí eu passei por baixo, assim, dos câmeras, e acabei furando o bloqueio do segurança sem querer. E aí, quando eu olhei, o presidente estava na minha frente, eu estava com a grande angular, mas essa é filha única, porque eles estão parados na minha frente, e aí depois algum jornalista fala, dá um passo para frente, por favor, para a gente conseguir ouvir, porque tem o púlpito com os microfones, né? E aí eu faço essa foto e aí eles já dão um passo para frente e aí eu já não tenho esse ângulo porque o púlpito fica na frente do rosto deles. Então ela é filha única, assim, é só uma chapa mesmo. Uma foto e a sequência eles já estão andando, então já não tem essa posição e as mãos já mudam o posicionamento. Então ela é uma filha única, assim. E é muito difícil, é o que eu falei, é muito difícil você ficar nessa distância de um presidente, assim, tão perto. E de Ainda mais baixo num ainda e momento com desse, ângulo. né? É uma foto assim muito rara, assim, muito difícil. É. E Me única. marca muito porque na época que mais brasileiros foram parar na cova, na época que a gente estava foi um período massacrante em termos de população mesmo, e só pela presença ou ausência de medidas sanitárias aí, e pela posição que você conseguiu pegar, já fica muito claro quem é responsável, né? É marcante pra caramba mesmo. Mas eu não tinha noção que tinha a lente angular que você tava ali por trás na hora e esse intervalinho de você não subir na escada, mas sim passar por baixo e cair no meio da roda para fazer a foto. Para falar agora um pouquinho sobre as consequências disso, Biló, nesses 10 anos que você trabalha mais ativamente com isso, vou colocar dessa forma, né? Você já me contou aqui que você trabalha com fotojornalismo há mais tempo, mas né, que você tá com esse pé na rua, cobrindo isso dessa forma, que teve essa mudança toda. Você teve uma mudança também que eu não... eu posso ser leigo no assunto e não ter acompanhado, mas que eu nunca vi acontecer com profissionais como a internet proporcionou e depois um governo que perseguiu esses profissionais. Então, eu já vi muita gente se referindo a grandes fotojornalistas, mas principalmente dentro do meio, entre jornalistas, entre o pessoal do jornal e algo assim. O seu nome eu vejo aparecer muito em redes sociais, dentro das pessoas que consomem notícia e tudo, mas numa bolha muito maior do que a bolha jornalística e por aí vai. Então, assim,
você para mim marca muito como uma das pioneiras de dialogar com esse meio, usar a internet para fazer o seu trabalho, mas também ter o seu trabalho divulgado, compartilhado, reconhecido na internet e às vezes atacado também, é, nas duas linhas, ter o seu trabalho atacado e ser pessoalmente atacado, porque a gente está vivendo nesse período em que redes sociais servem para essas duas coisas também. Como que você vê essa mudança e como que é trabalhar com essa pós-produção, que é o impacto das fotos agora não só no jornal, mas na internet também? É como ter um outro editor que vai estar julgando o seu trabalho e dando outras interpretações? É, mas ao mesmo tempo é uma forma de eu conseguir me expressar também, né? Então, às vezes o jornal não concorda com a sua leitura, mas você tem ali a sua rede social para se expressar e você vê que mais gente concorda com você, e também é legal essa troca. Eu gosto muito das redes sociais, eu comecei a usar muitas redes sociais, uma forma de desmitificar mesmo o meio. Porque tem muita Uhum. besteira que as pessoas dizem que não é verdade, assim, sabe? Sobre a inacessibilidade, como é difícil e como que é para poucos essa profissão, e sabe? E é muito excludente, são muito excludentes os discursos dentro do meio. E como eu te disse lá no começo, a minha missão mudou, né? Para mim hoje eu não quero ser a voz de ninguém, eu quero abrir espaço para que essas pessoas possam falar, né? Estejam do meu lado, fotografando do meu lado. Eu não quero ser a voz de uma mina preta, pobre, periférica, lésbica. Eu quero que ela esteja do meu lado fotografando para contar a história dela, né? Então acho que é isso. Então mudou muito. E eu acho que uma das ferramentas que eu encontrei que me fizeram mudar aí na minha forma de ver foi a democratização da profissão. Isso eu sempre usei muitas redes para fazer, que é desmistificar mesmo. Olha, para fazer essa foto eu uso essa lente, para fazer essa eu uso desse jeito, o acesso é desse jeito, aqui qualquer um pode entrar, aqui você precisa de uma credencial. Como você consegue uma credencial? É desse jeito. Então acho que foram algumas uma maneira que meu crescimento acabou acontecendo, acho que por eu estar falando para pessoas que não são jornalistas, né? Eu estar me comunicando para pessoas que não são do meio. Quando você fala, olha, a dinâmica do poder que acontece é assim que eu entro na Câmara, é assim que eu entro no Senado, você não está falando para jornalistas, né? Você está falando justamente para quem não frequenta esses Uhum. lugares. Eu acho que é isso que um Uhum. pouco que atraiu as pessoas, assim, não ficar ali glamorizando um negócio e falando que é inacessível e que é restrito e que olha só como eu sou incrível porque eu estou aqui, sabe? Não, eu tô aqui, mas você podia estar também. Então acho que isso também eu sou bastante alvo de crítica, né? Dentro do meio do fotojornalismo, eu sou muito criticada por essa minha postura. Mas eu acho que quem se incomoda está errado. Mas eu acho que quem se incomoda quer manter ali um status que eu não vejo sentido, né? Eu vejo, sim, eu penso que o jornalismo perdeu muita força, depois na pandemia ganhou de novo, né? Durante o governo Bolsonaro, as pessoas voltaram a ver a importância do jornalismo e tal. Mas eu acho que o jornalismo perde muita força quando ele não tem representatividade. Então, por que uma Uhum. pessoa, uma mulher preta da periferia vai ler um jornal, sendo que não tem nada ali para ela, sendo que não tem nada que represente ela, sendo que as notícias que estão ali não diz respeito do mundo dela. Então, quanto mais pessoas você tem diversas no jornalismo, mais o jornalismo ganha, ele ganha força, porque ele ganha representatividade. Então, eu, como uma apaixonada pelo fotojornalismo e querendo que ele tenha vida longa, eu vejo como a única forma do fotojornalismo continuar existindo é se ele for diversificado, se as pessoas se sentirem Uhum. representadas no fotojornalismo. Porque fotojornalismo é legal? Pô, fotojornalismo é muito legal, olha só tudo que ele faz, tudo que ele conta, todos os lugares que ele está. Agora, fotojornalismo não é legal quando só conta a mesma história das mesmas pessoas, então, sobre o mesmo ponto de vista, que os outros não se identificam. Então, se você perde a identificação, a coisa vai morrer. E eu acho que as redes sociais, elas estão aí como uma ferramenta minha de dividir o meu aprendizado, porque eu não tenho medo de dividir o que eu aprendi, porque o que é meu é meu. Então, assim, ninguém vai tomar o meu lugar.
sabe? Eu acho que cada um tem seu lugar, e independente do que o seu concorrente faça. Então não tem isso de você perder espaço, não existe perder espaço, sabe? Seu espaço é seu, sua linguagem é sua, sua fotografia é sua. Não é só porque tem outras pessoas fotografando do seu lado que você está perdendo espaço, sabe? Tem espaço para todo mundo. Então, eu acho que tem isso. Então, para mim, as redes têm esse poder. E eu acho que também as redes dão poder para essas pessoas não dependerem da grande imprensa, por exemplo, para divulgar o seu trabalho. Então, você tem aí fotojornalistas. Vou citar, por exemplo, a Nayara Jenkins, que é do Norte, que é uma fotojornalista incrível, maravilhosa, e ela, tipo, é documentarista também, tem projetos muito, muito legais. E ela não circula na grande imprensa, nos grandes jornalões. Por quê? Porque, o trabalho dela foi sendo visto por outras coisas, através das redes sociais, as pessoas tiveram acesso ao trabalho dela, que é um trabalho que ela faz lá no Norte. Então, não só eu divido, não tô falando que a Nayara aprendeu nada comigo, não, tá? Ela, tipo, Nayara é muito, muito foda. Tô falando, assim, tipo, pessoas que estão fora do circuito de grandes jornais também conseguem. Então, eu consigo dividir a minha experiência e as pessoas que não estão nesse circuito conseguem dividir o trabalho delas. Então, se você pensa, assim, uma pessoa que está aprendendo, ela vai ver o trabalho da Nayara, vai falar assim, pô, nossa, que incrível, essa mina não está nos jornais, grandes jornais, e tá fazendo um trabalho foda e tá fazendo um trabalho incrível, desculpa, tá fazendo um trabalho incrível e tá aí no fotojornalismo independente da grande imprensa. E aí você tem uma fotógrafa da grande imprensa falando, olha, e você tem essas ferramentas que podem ser usadas pela grande imprensa, podem ser usadas por um fotógrafo independente também, que são acessos que um fotógrafo independente também tem, você não precisa ser da grande imprensa. Então, acho que essa rede, né, de conhecimento, que eu acho que a internet é uma maldição e uma bênção, mas essa rede de conhecimento, ela, ela ajuda muito a você ter essa diversidade no fotojornalismo, que eu particularmente acho que é essencial para ele se perpetuar. Fantástico, é um ótimo recado para a gente encerrar e inspirar. Acho que você teve esse benefício de ser uma pessoa não só talentosa, mas de chegar no momento em que tem essa transição tecnológica que viabiliza o seu trabalho da forma que você faz, e é um gancho de oportunidade que bastante gente devia aproveitar, né? Dei essa, como é que é? Sorte, competência e oportunidade, né? Eu soube fazer, mas eu tive a oportunidade que as redes me deram, né? Então, tive essa sorte. Não, talento combinado com sorte dá os melhores resultados. Brigadão de verdade, Biló. Acho que a conversa rendeu muito. Eu queria ter falado de N outras coisas, mas aí eu vou te chamar mais vezes aqui pra gente conversar. Foi um prazer de verdade conversar com você de novo, ter a chance de trocar essas ideias. Foi um privilégio enorme poder participar desse trabalho que é o seu livro. A gente vai divulgar, vai falar mais dele aqui e tem muita coisa para tratar. Desculpa se a minha conversa, minha cobertura foi parcial ou incompleta, mas acho que é um viés legal para a gente ter e que contribui. E te agradeço muito pelo teu tempo aqui. Imagina, obrigada a você pelo convite, assim. E seu livro deve chegar aí para você lá pela primeira semana de abril. Espero que você goste, tá ali com a sua cartinha. Acho que ficou muito legal o formato de carta. A gente tá abrindo com uma carta e fechando o livro com uma carta também. Mas essa carta eu tô falando só para você, porque na verdade é surpresa. Mas fechando com uma carta também, uma carta minha. E aí tem as cartas de vocês, né? A sua carta, a da Patrícia Campos Mello, do João Weiner, da Alpiva. Tá assim, tá bem bonito, assim, o livro, assim, tá um trabalho, assim, meio que eu tô orgulhosa de ter feito, assim, sabe? É lógico que Sim, tem sim, sim. uma foto que não entrou, que eu fiz de tudo pra entrar, mas, tipo, o número de páginas já não dava. E aí, tipo, ontem à noite eu devia ter tirado aquela foto pra pôr essa. Mas agora já foi, mas aí, lógico, eu tô me torturando pra fazer uma foto que eu queria ter colocado e não entrou, assim, que eu acho uma foto muito boa. Mas tirando essa foto que não entrou, que eu queria muito que tivesse entrado, o livro tá muito legal, assim, acho que tá um bom. Não é um almanaque, né? É o meu trabalho, né? São 10 anos do meu trabalho, não tem tudo que aconteceu nesses 10 anos, porque é sobre onde eu estava e não sobre o que aconteceu necessariamente.
mas ele tá bem um livro de memórias, assim, das coisas que precisavam ser lembradas, assim, sabe? Tá bem interessante. Sim. Do mesmo jeito que eu tô me isso. sentindo frustrado aqui de ter um monte de coisa para te perguntar sobre a tua atuação, teu trabalho, como é que foi passar esse último ano com essas mudanças todas aqui, mas a gente guarda para uma segunda edição do livro e do podcast. E o lançamento é dia 2 de maio aí em São Paulo, hein? Lá na Megafauna. Tenta ir. Perfeito. A gente vai se ver lá. Eu sei que você é super ocupado, mas se você conseguir. Não, vai ser um prazer. Obrigadão, Biló. Então tá. Te agradeço demais. Beijos, Átila. Até Muito uma obrigada pelo próxima. convite. Até dia 2 de maio, no mínimo. Até dia 2 de Valeu. maio. Adorei participar. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar. Fico feliz que a nossa conversa termina nesse ponto alto de inspiração, que eu espero que a Biló sirva de inspiração, inclusive, porque para mim ela condensa essa possibilidade que as tecnologias criam. A gente convive com várias consequências negativas delas, o que as redes sociais estão fazendo de ruim com as pessoas, o como a gente se sente por conta disso, ataques que a própria Biló sofre em redes sociais e por aí vai, mas também tem as oportunidades que tecnologias criam, seja por conta de equipamentos ou de ter esse tipo de inserção que uma geração inteira não teve acesso, mas ela, por nascer no momento certo, ter acesso às tecnologias certas e ter o talento dela, conseguiu casar isso tudo e fazer esse trabalho que, como eu disse, está registrando história e fazendo história. Espero que muita gente se inspire por isso. Não falta necessidade de registrar o que acontece no país, no seu bairro, na sua cidade, no seu espaço, dentro do seu grupo, dentro da sua classe social e por aí vai. E a gente tem hoje equipamentos no nosso bolso que fazem isso muito bem. A Biló, inclusive, já fez capa de jornal com fotos de celular. Então, espero que isso inspire muita gente a pensar em como registrar o que passa e aproveitar esse momento de transição que a gente está vivendo. O trabalho da Biló está registrado no livro A Verdade Vos Libertará, que tem esse trabalho dessas fotos feitas de 2013 a 2023, para quem quiser acompanhar e ver muito mais fotos impactantes, muito mais coisa do que a gente discutiu aqui no podcast. Fiquem à vontade, é só procurar o livro dela. E eu não vou conseguir não ter esse olhar daqui pra frente para sempre que ver uma foto dela pensar, tá, mas qual câmera que ela usou, como é que ela conseguiu esse ângulo, como é que essa oportunidade apareceu, será que tem outras fotos dessas 200 na câmera dela que ela não quis e ela pegou essa aqui por quê e como que isso foi feito. Adorei a conversa por aqui e agradeço demais a quem viabiliza essa conversa e possibilita a gente estar aqui, aos membros do canal, a quem vai e manda pra gente um valeu demais, porque não pode, não consegue se tornar membro, tá tudo ótimo, brigadão. E se você quiser outras conversas dessas aqui no Não Ficção, é só se inscrever no canal e você vai receber esses vídeos. A gente se vê no próximo.